Bom dia, pessoal. Vou apresentar a atividade novamente, porque a gente ficou com um atraso aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos à oficina de monitoramento com drone da Semana Acadêmica da Biologia 2021, Conexões em Tempo de Isolamento. Nessa oficina, a gente vai um pouquinho mais a fundo sobre a utilização de drone para monitoramento de fauna. E a convidada para ministrar essa atividade é a Natália Bercheri. Perguntas, observações, qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat do YouTube. O formulário de presença ele também será colocado aqui no chat durante a atividade. E esse formulário ele fica disponível apenas no dia de hoje, tá? Vou apresentar a atividade novamente. Então, eu peço que vocês preencham hoje ainda, tá? O Matheus vai acompanhar esse chat. Natália, por favor, se puder se apresentar e explicar brevemente como vai funcionar a oficina. Para mim aqui tá dando eco, tá dando retorno do áudio. Agora parou. Então, bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. É a primeira oficina que eu tenho o prazer de ministrar. Então, queria agradecer muito, eu estou muito feliz com o convite. E aqui eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência com monitoramento com drone, focado para mamíferos marinhos, mais especificamente a toninha, que é o animal que eu venho trabalhando. Eu tô com o meu celular aqui do lado com a apresentação do YouTube e para mim os slides estão passando um pouquinho devagar. Então eu vou esperar passar para mim aqui para eu continuar falando. Bom, não sei se isso atrapalha mais, na verdade. Mas eu sou formada em Oceanologia pela FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Eu me formei e um pouco depois eu fui fazer especialização em Meio Ambiente e Biodiversidade. E enquanto eu buscava essa especialização, eu acabei encontrando e conhecendo o grupo de estudos de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul, conhecido como GEMARS. Então eu comecei a trabalhar como voluntária no GEMARS e atualmente me envolvi no mestrado da Biologia Animal da URGS, também em parceria com o trabalho que eu vinha fazendo com o GEMARS. Então, minha atuação profissional é principalmente com drone nos projetos Costa das Toninhas, que é um projeto que eu vou falar bastante ao longo da oficina de hoje, e também o Farol das Baleias. O projeto do Farol das Baleias é um monitoramento que a gente faz aqui em Torres para acompanhar a passagem, a migração das francas, e esse ano a gente tem tido a sorte de ver muita jubarte, e tudo isso está sendo mostrado pelos Instagrams do Farol das Baleias e pelo Instagram do GEMARS também. Então, se vocês gostam disso, gostam de ver baleia, boto, tudo isso, essas coisinhas de mar, segue esses Instagrams que é bem bacana. Então, vamos lá, para começar. Os drones que eu vou abordar são os drones que eu já tive alguma familiaridade, que eu já voei, e eu até vou mostrar um que eu tenho aqui comigo, conforme eu vou falando as coisas sobre os drones. Então, os drones que a gente usa, a marca principal é da DJI, é uma marca chinesa. A gente usa eles porque eles são drones muito bons, muito eficientes para o trabalho que a gente quer. E antes de qualquer coisa, é interessante pesquisar sobre essas ferramentas. Quando a gente vai procurar sobre isso, a gente pode encontrar como VANTs, que são veículos aéreos não tripulados. A nomenclatura drone é uma forma mais popular de falar dessas ferramentas, mas em artigos, em trabalhos, a gente vai encontrar mais como VANT, UAV e RPAs, sendo que essas duas últimas são as nomenclaturas em inglês, as siglas em inglês, que são boas para pesquisar. Então, esses drones aqui são os principais são as linhas principais da DJI. Esse primeiro é a linha do Mavic, que é esse que eu tenho aqui comigo. Como vocês podem ver, eu espero que esteja dando para ver, ele é mais ou menos do tamanho da minha mão. É um drone bem pequeno, bem compacto, todo dobradinho. Todos os drones mais recentes estão vindo mais ou menos nesse modelo, menorzinhos, e o tamanho não significa que é um drone de menor qualidade. Pelo contrário, eles estão conseguindo colocar características incríveis em drones bem pequenos. Então, esse é a linha dos Mavics, ou dos Mavics.
Essa aqui é a linha do Phantom. O Phantom, ele é um dos melhores drones que a gente já utilizou, mas ele parou de ser fabricado e os Mavics estão tentando ocupar esse espaço que o Phantom tinha. Então, a qualidade de imagem, as qualidades de voo, distância de voo, tudo isso eu vou abordar mais para frente, mas agora elas estão bem equilibradas, então vale mais a pena talvez um drone assim do que um Phantom por questão de custo. Agora, esses mais requintados são linhas mais profissionais, são as linhas profissionais, que é a Inspire e a Enterprise. Essas duas linhas são drones que você pode acoplar coisa neles, então dá para colocar uma câmera a mais, por exemplo, se você quiser trabalhar com imagens térmicas para ver saúde de animais ou alguma coisa assim, você consegue colocar uma câmera térmica, consegue colocar laser para ver questões de distância, consegue colocar megafone, várias coisas que podem ser bem interessantes dependendo do seu trabalho. Porém, esses drones, eles são maiores, então é interessante pensar nisso por conta do que tipo de trabalho você vai fazer. Eu trabalho numa área que a gente faz trilhas, a gente acaba pegando barco, pegando bote, muitas vezes a gente não sabe como é que vai ser o percurso para chegar no destino. Então, ter uma ferramenta muito pesada e que exige muita mochila, muito equipamento, às vezes pode te atrapalhar um pouquinho para você chegar para fazer o seu estudo. Então, é legal levar tudo isso em consideração. Então, assim, essas são as principais. Eu estou falando dessa marca porque são realmente os que eu conheço, mas também tem outras, como, por exemplo, da Xiaomi, que é uma marca de celular que vem sendo conhecida cada vez mais. E eles têm feito drones muito semelhantes com o da DJI, num preço muito mais acessível e que possuem as características semelhantes, porém eles ainda estão crescendo no mercado, então é melhor dar uma esperadinha, porque eles estão cada vez melhorando mais e mais os equipamentos. Então, assim, para separar, a gente tem duas classificações básicas de drone, que é o de asa fixa e o multirotor. Esse aqui é um multirotor, porque ele tem 4 motores, né, que são os das hélices, onde ficam as hélices. Agora, esse da esquerda é o de asa fixa. Drones de asa fixa geralmente são maiores, e eles são usados para coisas bem específicas, como, por exemplo, para cobrir uma área muito grande de áreas que eu digo de campo ou terrenos, para fazer mapeamentos desse tipo, mapeamentos que exigem um grande percurso e grande velocidade para conseguir serem realizados. Então, esse drone, para o nosso tipo de trabalho, por exemplo, não seria ideal, porque esse é o tipo de drone que ele vai fazer um trajeto, ele sai da sua mão e vai fazer todo aquele percurso já pré-definido. Então, não dá muito para você tentar voltar num animal para ver ou alguma coisa desse tipo. Enquanto que o multirotor já é diferente. Embora ele não alcance tanta distância ou não tenha tanta velocidade, para o que a gente quer, para o que eu faço, por exemplo, ele é ideal. Por quê? Ele é fácil de operar. Para a gente mexer nele, é um controle assim. Um dos tipos de controle é assim. Não é nada difícil, é muito intuitivo. Na verdade, a maior dificuldade é perder o medo de voar. E embora ele tenha essas limitações em relação à distância do voo, eles podem voar até 8, 10 km. Então é muita coisa. Porque a gente quer fazer já é bem suficiente, eu diria. E além disso, um ponto muito importante é que o drone, o multirotor, ele paira no ar. Então, se eu estou fazendo busca de algum animal e avistei uma baleia, vi a baleia ali, eu consigo deixar o meu drone em cima dela pelo tempo que eu quiser, pelo tempo que durar a bateria dele.
Porque essa é uma questão. Os multirotores, eles têm as baterias e também eles têm as câmeras, enquanto que o de asa fixa não tem. A partir do momento que eu encontrei um animal ou eu encontrei o meu objetivo com o drone, a gente pode ficar rondando aquilo ali pelo tempo da bateria, a gente pode se aproximar, a gente pode fazer imagens legais, então a gente tem total domínio do que está acontecendo, se o mar não está legal, se a transparência da água não está boa, isso tudo a gente vê ao vivo e consegue saber se ali está sendo um lugar bom para voar, se nosso tempo está sendo gasto de uma maneira eficiente. E essas são as principais diferenças que eu acho importante pensar na hora de adquirir um drone multirotor, pensando na sua pesquisa. Bom, então, pronto, a gente já sabe o que é um drone, a gente já sabe que a gente quer trabalhar com drones. E agora, né? Antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente se ligue na legislação e em tudo que pode acontecer com esse drone. Primeiro que para a gente voar em cima de animais não é permitido. Mas antes disso tudo, a gente precisa fazer alguns procedimentos básicos. Por exemplo, o cadastro da ANAC e da Anatel. Os drones comprados no Brasil, eles já vêm com o cadastro da ANAC. Eles já vêm com o cadastro da ANAC e aí você só precisa fazer o da Anatel. Quando você faz esses cadastros, eles vão emitir como se fosse uma etiqueta, e aí você imprime e cola ela no seu drone. É interessante colar em algum lugar que fique visível, porque aí se alguém te abordar, é mais fácil de mostrar. E além disso, sempre ter todos esses documentos juntos nos seus acessórios de drone. Geralmente os drones vêm em mochilas ou caixinhas, então deixa toda essa documentação ali, caso precise. Quando pesquisa cadastro, registro de drones pela ANAC ou pela Anatel no Google, a primeira coisa que vai aparecer é o site da ANAC, e aí já vai ter essa aba para ir para drones, desculpa. Assim que entra aqui, vai aparecer esse recadinho, e aí clicando no DSEA ou Anatel, você já vai direto para esses dois links. No link do DSEA tem tudo muito bem explicado em relação à legislação, considerando distâncias, altitude, porque a gente não pode voar o drone em qualquer lugar. Algumas coisas a gente precisa ficar atento, como, por exemplo, postes. No perímetro urbano tem muita gente, tem cachorro, tem passarinho, é muita coisa para a gente ficar atento. Tem muito fio, então isso tudo é levado em consideração para ter um voo seguro e é bem interessante fazer uma leitura desses documentos antes de começar a voar. Até para vocês se sentirem seguros, caso alguém aborde vocês para perguntar o que vocês estão fazendo, aí vocês já sabem que está tudo bem, que está tudo tranquilo e vocês têm tudo aí na mão já para mostrar. Então, para a gente voar da forma como eu voo, para pesquisa, a gente precisa ter a licença do Cisbio. Como é que é feita essa licença? É uma coisa relativamente simples. A gente faz o nosso cadastro no site do ICMBio. E o cadastro, ele é super simples de fazer. E a partir do momento que a gente cadastrou, entra no Cisbio e pede para fazer uma nova solicitação. Essa nova solicitação vai abrir uma aba com todos esses itens para a gente preencher. Então, nessa solicitação, a gente vai colocar todas as atividades que serão realizadas, quais as espécies que a gente vai estudar. Se não for espécie, por exemplo, aqui onde eu moro, eu trabalho com baleias, mas também tem botos. Então, para a gente não fazer duas licenças, já amplia para monitoramento de cetáceos ou alguma coisa desse tipo, para que você não precise ficar fazendo várias licenças para o mesmo objetivo. Então, além disso, escreve um projeto e aí nesse projeto já vai ter introdução, metodologia, tudo isso vai ser colocado no portal do Cisbio e depois avaliado para ver se precisa de algumas correções, se está tudo ok. E a partir disso, essa licença vai vir aceita ou vai vir com correções. Veio com correções, a gente corrige, manda de volta, espera um pouquinho até receber.
a partir do momento que essa licença está ok, tudo certo, eu recomendo que ter essa licença no seu e-mail, no seu celular e também na sua mochila, na sua bolsa de drone, porque é muito importante que tudo isso esteja bem em ordem. Até porque, muitas vezes, aqui onde eu moro, por exemplo, eu moro em Torres, no Rio Grande do Sul, e aqui é muito turístico, tem a Ilha dos Lobos, e como o drone é uma ferramenta que muita gente está utilizando, vira e mexe a gente vê alguém voando ou alguma coisa assim, e a gente não sabe se é um voo recreativo, se é um voo para pesquisa. Isso às vezes pode nos atrapalhar, porque às vezes a gente está fazendo um voo de pesquisa e vê um drone vindo junto, isso acaba nos atrapalhando, porque a gente não sabia que poderia ter outra pesquisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é importante para isso também, e esse é um outro ponto interessante, que é a comunicação. Toda vez que vocês verem, eu vou dando algumas dicas conforme a oficina vai indo. Toda vez que a gente vai voar em alguma área e você vê alguém com um controle na mão, olhando para o céu, olhando para algum lugar assim, que você não vê muito o que a pessoa está vendo, provavelmente ela está voando um drone. Então, o que eu geralmente faço é ir lá, conversar com a pessoa, conversar tranquilamente, perguntar onde é que ela está voando, para não ter esse perigo de colidir ou de dar algum problema depois. Talvez, se são drones pequenos, a gente acaba não vendo. Então, realmente, para evitar qualquer problema, é bacana essa comunicação. Além disso, a gente ainda tem um manual de boas práticas de interação com mamíferos marinhos. Nesse manual, tem a parte falando da questão aérea, e engloba aeronaves tripuladas e não tripuladas, que são os drones. Segundo esse manual, a altura mínima de voo é 150 metros de distância desses animais. Porém, isso pode variar porque a altura do drone, da legislação do drone, em algumas áreas, a altura máxima é de 120 metros. Por exemplo, aqui em Torres tem aeroporto. Assim que liga o drone, ele já identifica que tem uma pista de pouso, que tem aeroporto e que pode ser uma área que vai passar avião. Então, por isso que é importante pensar nesses 120 metros, exatamente para evitar que você acabe tendo algum conflito com aviões mesmo. Isso é uma questão um pouco difícil, embora a gente escute os aviões quando eles vão passar, às vezes tem aviões que estão nesses 150 metros, que estão mais baixinhos. Então, sempre que vê alguma coisa desse tipo e você estiver voando, baixa teu drone, fica um pouquinho mais parado e espera esse avião passar. Aqui no litoral passa muito avião segurando faixa, com coisas escritas. Então, se você estiver voando, espera um pouquinho e depois segue o teu voo normalmente. Bom, como é que a gente começa essas pesquisas com drone, né? Então, para começar, o principal é entender o que você pode fazer com o drone, para que serve essa ferramenta e como é que eu vou utilizar. E quando eu digo como, é a questão metodológica mesmo. Para a gente saber isso, é necessário fazer uma revisãozinha bibliográfica. Aqui eu coloquei só alguns artigos que eu encontrei e ressalto esse aqui, que é muito interessante. Esse artigo saiu ano passado e ele faz uma revisão dos protocolos, das metodologias feitas para pesquisa com diversos animais, com água-viva, que até eu ler esse artigo eu nem sabia que dava para trabalhar com água-viva, com tartarugas, baleias, golfinhos, pinípedes. Então, esse artigo ele engloba muita coisa, é muito interessante. E para quem tem facilidade em inglês ou para quem consegue fazer esse tipo de leitura, eu super recomendo, porque é um artigo muito interessante. Além desse, eu separei esse daqui porque eu acho interessante pensar que
Por exemplo, esse artigo é falando sobre a reação do Tursops truncatus em relação ao drone, né? Então, se eu não me engano, ele foi feito na Nova Zelândia. O animal, ele pode ter uma reação, o boto lá da Nova Zelândia pode ter uma reação a determinada altura, e aqui no Brasil, a mesma espécie não tem essa reação. Então, façam uma boa pesquisa antes de começar os campos para entender esse tipo de variação. Isso é interessante até fazer em campo. Se você viu que algum artigo diz que em 20 metros os botos, estou supondo, tá? Fazendo uma suposição. 20 metros os botos começam a se mexer de tal forma. E aí aqui eu voei nos 20 metros e vi que nada aconteceu, mas voei nos 25, bem em cima do grupo, e aí começou uma coisa diferente. Isso tudo é dado, isso tudo é pesquisa, é muito interessante. Então faz parte de toda essa questão do trabalho. Então, assim, eu recomendo que deem uma olhadinha nisso, até para ver essas diferenças, que acaba sendo muito interessante. E também, embora a gente eu procuro sempre monitoramentos de cetáceos ou de mamíferos marinhos, para ver de uma perspectiva geral. Mas agora, estudando algum animal específico, eu procuro estudos que sejam com a mesma espécie ou com espécies semelhantes, mesmo tamanho, mesmo um comportamento semelhante, alguma coisa assim, para poder embasar a minha metodologia. Bom, então, agora eu vou começar a mostrar uns vídeos e talvez eles deem uma travadinha e fiquem passando bem devagar. Mas eu vou deixar um tempinho nos slides para ver se eles passam. Bom, por que as pesquisas com drone têm aumentado tanto? Por que hoje em dia a gente escuta tanto de trabalho com drone, a gente vê tanta gente adquirindo essa tecnologia? Com as imagens de drone, primeiro que para a gente voar o drone, a gente fica num local seguro. Então, essa imagem é de Ubatuba, é um dos locais que a gente atua pelo projeto da Costa das Toninhas. E esse é um lugar cheio de mato, como vocês podem ver. A gente fica numa dessas pedras trabalhando. Então, assim, é um lugar que a gente consegue ficar sentado confortável. Para chegar até ali, a gente desce uma trilhazinha. Por isso que é legal a gente ter drones pequenos, ou que a gente consiga carregá-los. A gente desce uma trilha, fica sentado ali e pronto. O nosso esforço como pesquisador acabou. A gente senta e fica seguro naquele ambiente. Então, é uma ferramenta segura para nós e menos invasiva para os animais. Além disso, com o drone a gente consegue ter uma noção de movimento dos animais ao longo daquele espaço, de ecologia, comportamento, saúde. É muita coisa através de uma ferramenta só. Por isso que vem crescendo tanto. E quanto mais os drones avançam, mais distante eles chegam, mais análise a gente descobre como fazer. E isso é incrível, porque realmente a cada momento, se você tiver... Quando a gente está voando, surgem muitas ideias. E o legal é chegar em casa e pesquisar essas ideias, e vocês vão ver que vai ter alguém fazendo algum teste, alguma coisa com isso. E é incrível a gente conseguir coletar tanta informação sem sair do lugar, com uma câmera que está te mostrando absolutamente tudo. Então, agora eu vou falar alguns passos de como começar a trabalhar com drone, né? O que a gente leva em consideração? Identificar as características da espécie em relação ao drone é um dos pontos principais. Porém, nem sempre a gente vai ter algum trabalho daquela espécie ou vai ser um trabalho acessível para a gente conseguir estudar e depois colocar em prática no nosso projeto. Mas a gente precisa pensar assim, por exemplo, a minha espécie vão ser os botos.
Eu sei que os botos passam um tempo mergulhando, mas eu sei que eles colocam o corpo para fora, eu sei que eles são visíveis a olho nu, eu sei que eles agitam a água. Tudo isso já é uma base de informações que você deve utilizar para pensar na sua metodologia e em como você vai fazer esses seus voos. E além disso, pensar sempre no impacto. Não só o impacto no animal que você está filmando, mas também ao redor. Quando a gente voa, a gente percebe que muitas aves vêm ao redor. E às vezes isso dá um susto e às vezes a gente consegue lidar direitinho. Mas quando as aves chegam perto, se a gente ainda nem saiu com o drone e viu que as aves eles estão se incomodando, estão ficando na volta, o melhor a se fazer é esperar um pouco, esperar os bichos irem embora ou sair de um outro lugar, para não gerar impacto nesse ambiente e nem no que você está indo filmar. E além disso, antes da gente mandar o drone para filmar, antes da gente começar qualquer coisa, a gente precisa saber qual que é o nosso objetivo, o que a gente quer. Porque como eu falei, a gente pode adquirir muita informação além do que a gente está vendo, que são os vídeos e as fotos ali na hora. Então, o que eu quero coletar? Que tipo de vídeo, que tipo de foto, que ângulo eu quero filmar esses animais para conseguir coletar o que eu preciso? A gente pode extrair informações de saúde, morfometria, comportamento, interação social, que é uma coisa muito interessante de se estudar, principalmente se consegue capturar interação entre espécies diferentes, entre baleias e botos. Isso é muito interessante e é possível por conta do drone. Além disso, os padrões de movimento, abundância, distribuição, densidade, tudo isso a gente consegue estimar através do uso de drones. Mas, para fazer isso, a gente precisa pensar, eu quero fazer análise de comportamento. Então tá, eu vou seguir uma metodologia para análise de comportamento. Porque para comportamento, por exemplo, se eu filmar muito baixo, eu posso estar excluindo coisas que estão acontecendo ao redor daquele ponto que eu filmei. Mas se eu filmo de uma área mais alta, eu consigo pegar, talvez não só o grupo que eu esteja estudando, talvez tenha outros animais ali ao redor. Então, isso tudo faz muita diferença depois na obtenção dos dados. Escolher o equipamento mais apropriado vai muito disso de você pensar como você vai transportar, se você vai estar sozinho ou não, e qual o ambiente que eu vou levar esse equipamento. Se é um ambiente que se chove muito, por exemplo, eu preciso ter um equipamento numa bolsa que comporte se começar a chover do nada, para não molhar o equipamento. E além disso, o que eu falei no início, eu particularmente adoro trabalhar com esse tipo de drone, que são drones menores e eu consigo carregar eles em qualquer lugar. Eu coloco ele numa mochilinha e tá feito. Eu consigo transportar ele tranquilamente, ele é leve. A gente tem as baterias dele ainda, que são também bem pequenininhas, então não pesam muito. Isso tudo eu acho bacana levar em consideração quando for escolher o equipamento mais apropriado. Além disso, plano de voo. O que é um plano de voo? A gente pode ter voos livres e também ter voos planejados. Os voos livres que eu falo são esses voos que a gente faz para fazer busca. Então, eu sei que nesse lugar tem a espécie que eu quero estudar e eu vou sair para procurar ela. Eu não estou vendo a olho nu, eu estou andando aleatoriamente para procurar. E aí, se você acha, você fica ali nela. Voos planejados são os voos que você faz transectos ou faz algum esquema para que o voo seja desenhado. Então, a gente faz isso pré-campo, deixa tudo planejado para chegar lá na hora e fazer. Esse tipo de voo, se é planejado, a gente chega no ponto, dá play no aplicativo, o drone levanta sozinho, ele faz tudo sozinho, volta e acabou. A gente chega em casa e depois vê todas as informações. E, além disso,
Para a gente determinar, principalmente esses voos planejados, a gente tem que decidir tudo isso antes de sair, porque tudo isso é definido no aplicativo de voo. Então, definir a altitude. A altura, quanto mais alto, maior a área de cobertura. Então, teoricamente, o mais alto seria o ideal. Depende do animal que você está buscando. Velocidade. Será que voar mais devagar é mais eficaz que voar mais rápido? Ou será que é o contrário? O ângulo da câmera. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse ângulo da câmera. Eu vou mostrar com o drone que eu tenho aqui, que eu acho que é um pouquinho mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem a nossa câmerazinha. E essa câmera, ela consegue virar 90 graus para baixo e consegue subir tudo também. Isso é a questão do ângulo que a gente fala. Por que esse ângulo é importante? Esse ângulo ele pode afetar a sua detectabilidade, ou seja, dependendo do ângulo da câmera, talvez fique mais difícil ou mais fácil encontrar os animais que você está buscando. Esse ângulo ele pode, dependendo do brilho do sol ou do reflexo, isso você pode reduzir ou melhorar essas questões modificando o ângulo da câmera. E além disso, as condições climáticas é sempre muito importante a gente ver como é que vai estar o tempo antes de sair e também ficar de olho nas mudanças ao longo do campo. Os drones, eles aguentam até 20 km de vento tranquilamente, 20 km por hora de vento, tranquilamente. Eles vão dar aviso de vento, mas se tiver muito difícil para o drone operar, ele mesmo vai acabar voltando, ou talvez o próprio piloto já não se sinta mais confortável e vá trazer o drone de volta. Então, eu quero trabalhar com baleias. Quais condições fica tranquilo de trabalhar com baleias? Porque não adianta nada o meu drone estar aguentando todo esse vento se o mar está tão mexido que eu não vou conseguir ver os meus animais. Então, manter um equilíbrio entre essas condições. Até porque muitas vezes a gente vai estar no campo e talvez onde eu tô com o controle, tá sem vento, tá tudo maravilhoso, mas aí eu tô com o drone a 2 quilômetros de mim e aí lá eu tô vendo que o mar tá mexido, que o mar tem carneirinho e que o drone tá reclamando de vento. Ou seja, não é porque onde eu tô tá tudo maravilhoso que onde o drone tá vai estar tudo ok também. Então, sempre prestar atenção nessas coisas. Dá para sentir se o vento está pegando muito aonde o drone está, porque a velocidade dele vai ficar diferente. Se o vento estiver muito forte contra a direção que ele está indo, ele vai ficar lento. E se estiver a favor, ele vai ficar muito rápido. Essas são coisas que a gente vai aprendendo enquanto a gente pilota e, além de aprender, a gente acaba sabendo usar esses detalhes a nosso favor. E aí tudo fica muito mais fácil. Bom, coletei tudo, fiz tudo, ajustei tudo, fui lá, fui para campo, fiz um super campo, fiz várias imagens e agora, né? Chegamos em casa, o que a gente vai fazer? Os drones, eles fazem imagem em até 4K. Então são imagens bem pesadas, e vídeos em até 4K. Então são vídeos bem pesados. O que eu percebi que eu comecei a ter problema? Eu fazia os vídeos e depois eu não conseguia assistir, porque o meu computador não roda em 4K. É muito pesado. E são vídeos de 5 minutos, às vezes, um pouco mais. E então fica muito pesado. Eu não consigo mexer nele no meu computador. Eu não consigo dar play, dar pause, voltar com facilidade. Então, o que eu faço? Eu salvo tudo num HD externo, e não passo nada para o meu computador. Daí, a partir disso, eu consigo manipular melhor, e muitas vezes eu até uso alguns programas de edição de vídeo para diminuir um pouco a qualidade e eu conseguir manuseá-los melhor. Mas além da questão dos vídeos e das fotos, que é o nosso principal produto, a gente também tem o que a gente quer extrair. A gente quer extrair dados a partir desses vídeos. O que a gente pode usar? Bom, tem alguns programas, como por exemplo o AirData, que é um site, e no celular pode ser um aplicativo também,
você cria uma conta e essa conta ela vai estar associada com a conta do seu drone. Porque quando a gente começa a usar o drone, a gente precisa baixar um aplicativo, que eu vou falar mais pra frente. E aí baixou esse aplicativo, criou uma conta, essa conta você consegue, tudo que você voar vai estar dentro dessa tua conta que você criou. E é essa conta que vai ser associada ao programa, que no caso que eu mencionei é o AirData. E tá, o que isso faz, né? O programa ele é pago, tem a versão gratuita e conforme você... E tem alguns planos que vão ficando mais caros conforme os pacotes, né? Então, uma das coisas mais legais do programa é que você consegue extrair todas as suas informações de voo. Todas, a altura, a velocidade, o ângulo da câmera, tudo isso você consegue extrair. E além disso, a gente consegue ter informações também da temperatura da bateria, se a bateria está rendendo como ela deveria render, isso na versão que a gente tem usado que é paga. E também, se eu não me engano, num dos planos mais caros, tem a transmissão online, que tudo que a gente estiver vendo na hora que estiver filmando, o aplicativo consegue transmitir. Porém, isso a gente nunca fez, mas é legal de pensar o que a gente quer fazer com aqueles dados, até para a gente já se programar para aprender a mexer nos programas. Tem programas que muitas vezes a gente não vai ter facilidade, então precisa aprender a mexer bem, mas de modo geral é tudo bem tranquilo. O que geralmente acontece é aparecer uma dificuldade, a gente conversa com alguém que já fez aquilo e sempre tem alguém que pode te ensinar e pode ter essa troca de conhecimento. Bom, gente, então agora, essa foi a parte mais geral de drones. E agora eu vou falar um pouco mais de alguns detalhes, focando num dos projetos que eu contribuo, que é o projeto Costa das Toninhas. E para isso eu só vou falar bem rapidinho o que é a toninha. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um pequeno cetáceo, ele é endêmico aqui do Brasil, Uruguai e Argentina. E é um golfinho que ele já consta como criticamente em perigo por conta das capturas incidentais em redes de pesca. Então, já é uma espécie preocupante e eu tenho trabalhado com toninha desde 2018, mas porque a gente já estava fazendo alguns trabalhos com sobrevoos e por isso, por conta desses sobrevoos, a gente tem as avistagens e as coordenadas de onde já foram vistos onde já teve avistagem desses animais. Foi a partir disso que a gente delimitou as nossas áreas de estudo para drones. Então, aqui também eu vou deixar um tempinho parado nesse slide, porque é com vídeo, e o vídeo ele tá travando um pouquinho. Diferente de outros golfinhos, a toninha, ela é muito discreta. Ela não vai fazer aquela bagunça na água igual o boto faz, ou colocar o corpo todo para fora, dar aquele pulo que o boto dá. A toninha, ela não faz isso. E além disso, ela também não chama atenção pelos seus grupos. A olho nu não dá para ver. Como a gente consegue ver nessa fotinha aqui de toninha, ela tem uma dorsal bem pequenininha. E ela não é de uma cor muito chamativa, então tudo isso dificulta um pouco a visibilidade. Porém, como vocês podem ver, a nossa área de estudo, ela tem a água quase transparente, até quando a água está um pouco turva, ela ainda está 1000 vezes melhor do que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. E a toninha, pela área de distribuição dela, ela ocorre mais em áreas turvas. Mas em Ubatuba, a gente conseguiu encontrar esses animais nessa água transparente, possibilitando os nossos estudos. Mas não é uma coisa simples. A gente chega lá, a gente senta e manda o drone, senta e fica olhando ali no celular. Grande parte do que a gente vê é nada, é só água, água, água. Isso cansa a vista, a gente começa a se dispersar.
Depende se você está vendo no celular ou num iPad, é muito fácil se distrair. Vira e mexe, a gente vê uns peixes diferentes ou barcos, começa a passar coisa assim, e eu confesso que no início vai dando um desânimo, e no primeiro campo que a gente fez de Toninha, a gente chegou lá cheio de expectativa, a gente sabe que ele tem bicho, a gente sabe que os bichos eles estão em grande quantidade, então com certeza a gente vai ver eles ali. A gente chegou, passamos uma semana em Ubatuba, não vimos absolutamente nada. Nada. E por que será, né? A gente ficou se questionando o que está sendo feito de errado, sendo que a gente sabe que esses animais estão aí. Então, por isso que é importante a conversa com outras pessoas, com outros pesquisadores, com outras instituições. Conversando com as pessoas, a gente começou a perceber alguns erros que a gente estava tendo. E esses erros eram exatamente a metodologia, a altura que a gente estava voando, a velocidade que a gente estava voando. A princípio, eu pensei que se a gente voasse a 20 metros de altura e numa velocidade baixa, com certeza a gente pegaria esses bichos. E não, eu voei 7 dias dessa forma e não consegui absolutamente nada. Mas foram testes que a gente foi fazendo para conseguir chegar numa metodologia eficiente. Então, falando um pouquinho da questão do drone em campo. Essa é uma imagem lá de Ubatuba, essa é a nossa equipe de campo, e esse drone da imagem é um Phantom 4. Eu não tenho ele aqui em mãos para mostrar para vocês, mas eu coloquei aqui algumas imagens para eu conseguir explicar algumas coisinhas. Então, antes de qualquer coisa, antes de sair de casa, sempre conferir se o cartão de memória está dentro do drone. Essa é uma das principais coisas que podem gerar chateação depois. Às vezes a gente chega do campo, a primeira coisa que a gente faz é tirar o cartão para passar todos os dados, para já deixar salvo, fazer o backup. E às vezes a gente está cansado, ou às vezes tem um vídeo tão incrível que a gente fica naquele embalo e acaba esquecendo de colocar o cartão. Então é bacana sempre lembrar de colocar ou ter um extra. E aí a gente leva o drone para campo dentro dessas caixas ou de mochilas para drone, e eles vão sem as hélices. Todos os drones vêm com 8 pares e as hélices elas são 4 pretas e 4 cinzas. Aliás, 8 pares não, 4 pares, desculpa. E as pretas e as cinzas, elas têm essa coloração diferente para você identificar o ponto de colocar a hélice na hora de montar o drone. Se colocar a hélice errada, não tem problema, o drone ele não vai encaixar. E embora as hélices aqui sejam diferentes, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Essa hélice, ela tem a pontinha aqui cinza. Aqui no drone, a voltinha dele todinho é cinza. Então eu vou colocar essa aqui dentro desse espacinho. Como eu sei que encaixou, a hora que eu girar ela, eu vou colocar, e a hora que eu tentar tirar ela, ela não vai sair. É só fazer isso. Esse equipamento é um equipamento resistente. Às vezes, quando é novo, a gente tenta encaixar as hélices e parece que está errado. Mas muitas vezes é só porque o equipamento é novo e aí precisa de só uma forcinha ali para conseguir encaixar. Mas isso é sossegado. Colocou as hélices, conferiu se a bateria do Phantom, ela vem aqui atrás. Essa partezinha aqui é onde encaixa a bateria. Isso pode mudar de um drone para outro. Por exemplo, esse aqui é dobrável, né? Que já é bem diferente. E a bateria dele vem aqui. Para eu tirar, é só fazer isso. Eu não faço um buraco no drone. E essa daqui é até mais rapidinha de tirar. Mas conferiu se a bateria está com carga. Todo o equipamento da DJI funciona no mesmo esquema de apertar uma vez, aparece a carga da bateria. No caso aqui, acenderam 4 luzinhas. E se você apertar uma e segurar na segunda, você liga o equipamento. Isso funciona para tudo, para os controles, para as baterias e para o drone em si. Então, a gente conferiu a bateria
E aí, o principal, todos os drones, eles vêm com trava de segurança para o gimbal, que é a câmera, e vou colocar esse aqui de volta para eu mostrar para vocês o que é essa trava. Vou fazer isso aqui. Esse daqui tem essa travinha de plástico. Por que é importante tirar isso? Se a gente não tira essas travas, assim que a gente liga o drone, a primeira coisa que ele faz é aquecer os motores e calibrar a câmera. Então, essa câmera vai olhar para baixo e para os lados. Quando ela faz isso, se ela tiver com as travas, grandes chances de você quebrar o seu gimbal, a sua câmera. O gimbal é o que segura a câmera pro drone. Então, essa partezinha aqui. Enquanto que o gimbal, ele tem também uns cabinhos que passam. Por isso que é muito, muito importante tomar cuidado. Grande parte dos problemas com drone é exatamente aí. O cabo flat e o gimbal. Cabo flat é o cabinho que sai do gimbal para esse núcleo do drone. Se você está voando e a sua imagem começa a ficar chuviscada, mas está tudo certo, não está com interferência, e aquele chuvisco está persistindo, a chance de ter dado algum problema no gimbal, nesse cabinho, é alta, mas é tranquilo, é só trocar. O controle do Phantom, ele é um pouco diferente dos outros, ele é maior, cabe um iPad ali para encaixar, e os comandos são todos iguais. A gente tem os joysticks, que chamam, que são esses dois sticks. O da esquerda, ele vai fazer com que o seu drone suba ou desça e gire o eixo horizontal da câmera. Então, se eu quero virar minha câmera assim, eu uso o botão da esquerda. Mas se eu quero virar minha câmera nesse sentido, eu uso a questão do ângulo do gimbal. Tudo isso a gente ajusta pelo controle. Aqui, a gente vê que tem duas rodinhas. Essas rodinhas, essa daqui, isso, na verdade, a gente ajusta como a gente quer. Esse aqui está ajustado dessa forma. Essa rodinha vai mexer no brilho da imagem e esse aqui vai mexer no gimbal. A sensibilidade desses botões a gente pode alterar de acordo com o que a gente prefere. Por exemplo, para fazer imagens mais lentas, talvez diminua a sensibilidade do seu controle para não dar aqueles pá, sabe? Então, para fazer de uma forma mais sutil. Só que tem drones agora que eles estão vindo com um modo de voo chamado tripod, que é um modo cinematográfico. Então, ele filma um pouquinho mais devagar e deixa aquelas imagens incríveis que vira e mexe a gente vê pelos Instagrams e YouTubes. Então, no controle, as principais coisas que a gente precisa prestar atenção são os joysticks, mas também os botões de câmera, de vídeo, porque esse aqui também, se você apertar aqui, sai foto. Se você apertar aqui, sai vídeo. Ter o domínio disso é muito prático no controle, porque aí você viu um animal, já vai direto ali para fazer a foto ou para fazer o vídeo de uma forma mais rápida. Mas se não tem essa prática com os botõezinhos, dá para fazer tudo pela tela. Uma coisa diferente desse controle é que ele tem um visor. Essa questão do visor é interessante porque eu posso voar o drone sem acoplar meu celular. É interessante para fazer um voo planejado, mas não um voo de busca, porque aí eu não vou ver o que a câmera está vendo. Mas se fosse um voo planejado, seria super tranquilo de fazer. Então, para a gente ver tudo que o drone está vendo, a gente precisa de um celular ou de um tablet, de um iPad. Por um tempo, o pessoal dizia que a DJI, na verdade, ela é super compatível com a Apple. Inclusive, nas caixas dos drones, eles indicam que sejam utilizados celulares e iPads da Apple.
Porém, eu voo com o meu celular, que é Motorola, e eu nunca tive problema. Nunca tive problema de desconectar, nada desse tipo. Quando aconteceram coisas assim, foi por outras circunstâncias. Então, pegou o celular, baixa o aplicativo. O mais comum é o DJI Go, ou 4.0. Agora, com alguns drones novos, tem surgido outros aplicativos, como o DJI Fly. Então, só que o princípio dos aplicativos é exatamente o mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, o que a gente vê quando a gente está com o aplicativo aberto, tá? Então, essa foto aqui é da internet, não é dos nossos campos, mas essa aqui foi uma foto retirada do campo. Essa é a nossa colega de trabalho, a Carla, e ela estava procurando Toninha no iPad. Aqui, por essa foto, a gente já consegue ver alguns detalhes. Essas luzinhas aparecendo é a carga do controle. Conforme vai acabando, começa a piscar uma das luzinhas. Então, é bacana ficar atento a isso, mas se acabar a bateria do seu controle, o que vai acontecer é o drone voltar sozinho. Só que, como a gente, para trabalho, a gente fica no meio de um monte de pedra e mar, para o drone voltar sozinho é um pouco arriscado, porque a gente precisa que tenha alguém para segurar o drone quando ele voltar. Então, para a gente fazer isso, de simplesmente esperar ele voltar sozinho, é um pouco arriscado. Ele pode se bater nas pedras, ele pode acabar respingando água. Então, a gente sempre prefere pousar ele na mão e também sair com ele da mão. O Phantom, ele tem uma haste, que é o drone branco do slide anterior. Ele tem essa haste. Então, é mais fácil de segurar ele do que segurar um drone assim. Só que esse é só colocar a mãozinha aqui por baixo e é bem tranquilo. Parece difícil, mas não é nem um pouco. Então, na tela, a gente presta atenção em alguns pontos. Essa é a tela do aplicativo, e esse é o do aplicativo da DJI 4.0. E quando você abre ele, se você clicar nessa região, vai abrir uma aba cinza com várias características de voo para você trocar, para você ver se a bússola, se o compasso está calibrado. O compasso é o que dá a orientação do drone, então é sempre bom calibrar ele antes. Qualquer coisa que esteja de errado com o seu drone de atualização, qualquer coisa desse tipo, vai estar notificado aqui. Então, você clica aqui que vai aparecer essa janelinha. Esses 3 pontinhos, eles servem para você mudar as características do seu voo. Então, ali dentro vai ter as funções de altura de voo máxima, caso você queira colocar, ou altura mínima, distância máxima, distância mínima. Isso são coisas legais de colocar quando a gente está voando em duplas ou em grupo. Porque se eu estou voando um drone aqui e você está voando um drone do meu lado, a gente precisa saber quais as alturas que cada um está voando. Eu faço minha busca a 60 metros e você vai fazer a 70. Aí eu coloco esse limite de velocidade para que não corra o risco de eu, na emoção ali de achar um animal, acabar subindo e podendo colidir com outro drone. Então, esses são alguns detalhes que a gente pode fazer clicando por aqui. E agora eu vou explicar alguns detalhes do aplicativo. Então, a gente tem esse In-Flight GPS, é o modo do voo. O que isso significa? O modo GPS, que é o modo posicionamento, é o voo mais seguro que tem, tá? Ele é o voo que tá tudo organizado. Ele consegue se manter completamente estável, ele tá com todos os sensores ativados, ele tem uma velocidade legal, que se você precisar fazer alguma coisa, a velocidade é super tranquila. E para todo mundo que for começar a voar, sempre começar a voar no modo GPS ou no modo P. Além disso, pelo aplicativo também, tem um modo que é Beginner Mode, que é um voo, se você deixar ativado, o drone vai mais devagar, ele não vai tão longe.
E é um pouco diferente, exatamente para a pessoa ter a experiência de pilotar. Então, segurar o controle, ver exatamente as coisas que ele faz, entender se vai para cima, se vai para baixo. Muitas vezes a gente se confunde em qual que sobe e qual que vai para frente e vai para trás. Então, é ótimo para treinar. E é claro que esses treinamentos eu não recomendo fazer em uma área de água, no mar, numa lagoa. É sempre bacana fazer num campo ou em alguma área que, se por acaso o drone cair, ou dá tempo de você correr para pegar, ou ele vai cair e não vai se machucar. Então, é o caso de campos, porque se ele cair na água, não tem muito o que fazer. Então, quando aqui fica verdinho, é porque ele já está pronto para voar, independente do modo que você esteja. Ficou verdinho, já está voando. Esse símbolo é o símbolo do drone. Então, está mostrando o modo que o drone está, que é o GPS. Aqui a gente está vendo quantos sinais ele está captando, e ele precisa desses sinais para manter a ligação entre o controle e o drone, e para manter a questão do GPS. Então, a parte de satélites é bem importante. Geralmente ele capta bastante, mas acima de 7, de 10 já está excelente. Esses símbolos são os sensores. Como a gente está em um modo que todos os sensores estão ligados, ele fica todo branquinho. E nesse momento do voo, está realmente tudo ok, está tudo perfeito. Não tem aves passando, porque às vezes se tiver, isso aqui vai ficar vermelhinho de aviso de que alguma coisa passou por perto. Ou se você começar a descer e tiver uma árvore embaixo, também vai ficar vermelhinho e na tela também vai aparecer que tem algum obstáculo. Esse símbolo é o do controle, ou seja, o rádio. Aqui a gente está com os 4 pontinhos, com as 4 barrinhas cheias, e isso já é excelente. A partir do momento que essas 4 barrinhas elas somem, é porque perdeu o sinal, porque perdeu a conexão. Quando que isso pode acontecer? Passou atrás de um morro, passou atrás de uma árvore, qualquer situação que o controle não que tenha um obstáculo entre o controle, que é o rádio, e o drone. Isso é bem típico de acontecer, dependendo das áreas que vocês vão trabalhar. Mas uma dica que eu dou é que, se for possível, primeiro que assim que o drone desconectar, ele vai chegar na altura máxima que você delimitou para ele voltar para casa, né? Que é o home point. Quando ele começar a subir, provavelmente o sinal já vai voltar. Quando esse sinal volta, você já consegue mexer nele normalmente. Não é indicado seguir o mesmo percurso, porque provavelmente ele vai perder o sinal de novo. Aqui é o sinal de HD, que é o sinal da imagem. O sinal da imagem, para nós que precisamos ficar olhando, é essencial. Porém, se eu perco o sinal de imagem, mas mantenho o de rádio, tá tudo bem. É só realmente, às vezes a gente está voando, a imagem fica preta, a gente fica desesperado, porque parece que alguma coisa desconectou. Mas respira fundo que tá tudo certo, dá uma olhadinha no rádio. E realmente, qualquer coisa que der errado, o drone vai voltar para vocês. A menos que seja realmente uma coisa muito inesperada. Mas geralmente ele vai voltar para vocês. Essa daqui é a bateria do drone. Então ele já está com 90%. E esses 90% indicam 22 minutos. Só um minutinho que eu vou tomar uma água. Bom, indica que já tem 22 minutos e 11 segundos para voar. Conforme o tempo vai passando, esses 22 minutos vão diminuindo e vão percorrendo essa barrinha. Quando esse H está próximo dessa minutagem, é porque é hora de trazer o drone embora. Se essa minutagem passar o H, o próprio drone vai te avisar que ele vai voltar para casa e que está acabando a bateria, é o tempo que ele precisa. Esse H indica exatamente isso. É o tempo que precisa para ele chegar no ponto inicial. Essa barra vermelha é bateria extremamente crítica. Chegou nessa barra vermelha e o drone está muito longe,
infelizmente, essa é uma das questões que fazem perder o drone, porque a bateria, a partir do momento que ela chega nos 10%, ela não consegue mais funcionar, então, durante o voo. Então, ela não vai conseguir chegar e vai acabar se desligando. Por isso que é importante a gente sempre manter os nossos voos pensando nessa porcentagem da bateria, para a gente conseguir manter ela funcionando por mais tempo possível. E eu digo não no drone, mas na vida, para a gente poder usar aquela bateria o tanto de vezes o melhor número de vezes possível. Bom, além disso, a gente ainda tem as configurações de câmera e de vídeo, que são todas aqui. A capacidade, como é que tá para serem gravados os vídeos. Para a gente, além dos botões, para a gente colocar foto e vídeo, como eu falei, a gente também pode fazer isso pela tela. Clicando uma vez aqui, ele vai para foto, clicando mais uma, ele vai para vídeo. E clicando aqui, a gente faz a foto ou faz o vídeo. Esse é o minuto de vídeo que já tem, são 2 minutos e 50. E essa barrinha que aparece aqui é a barrinha de inclinação do ângulo do gimbal, que é essa câmerazinha. Ela não fica balançando assim durante todo o voo. Eu nem sei se está dando para ver direitinho na câmera, mas ela não fica solta dessa forma. Ela fica completamente estável e a gente vai mudando esse ângulo por essa barrinha ou pela rodinha mesmo do controle. Além disso, clicando aqui, a gente abre todas as configurações de câmera, de vídeo, para ver se você quer mexer nas questões de ISO, manual ou deixar tudo no automático. E aqui a gente consegue ver as fotos que já foram tiradas, fotos e vídeos que já foram tirados. Outros pontos importantes que a gente sempre fica de olho, além da bateria, são essas informações aqui. Esse D289 mostra a distância que o drone está de mim. Então, teoricamente, ele estaria a 289 metros do piloto. Teoricamente não, ele está. E numa altura de 100 metros. Isso vai mudando o tempo inteiro conforme a gente vai voando. E é isso que a gente fica de olho conforme a gente está monitorando. Se a gente está mantendo um padrão de altura e vendo qual a quilometragem que a gente está fazendo, qual a distância que a gente está percorrendo. Além disso, outras informações que a gente precisa saber é a velocidade que ele está indo. E o drone ele tem 2 velocidades, porque ele vai tanto na horizontal quanto na vertical. Essas são as velocidades mostradas aqui. A vertical, ela só vai aparecer quando estiver subindo e descendo, então não é uma velocidade que a gente fique tão atento, a gente fica mais de olho na horizontal, até por conta do vento. São algumas questões que eu falei anteriormente. Para a gente saber como é que está o vento, tenta sentir mais ou menos onde ele está e manda o drone em uma direção. Se ele está indo um pouco devagar do que normalmente é para ir, é porque o vento está contra. Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade de entender de onde o vento está vindo, para onde está indo, e eu acho que essa é uma das melhores formas. Está ventando, não sei se eu posso ou não, se eu devo ou não voar. Sai com o drone num local seguro, deixa ele um pouco pairando no ar, fica de olho nos sinais que a tela vai te mostrar e tenta fazer uns voos para a esquerda, para a direita, bem curtinhos para entender exatamente essa sensação do voo. Esse é um dos botõezinhos que a gente aperta para fazer o drone pousar exatamente onde ele está. Eu confesso que eu nunca usei esses botões na tela. Eu sempre uso no próprio controle quando uso, e é raro. E esse é um dos botões que a gente usa para trazer ele para o home point, que é o ponto de início. Quando a gente está voando, esse mapinha fica sempre aparecendo. E esse mapinha, ele indica aonde o drone está voando e qual é o trajeto que ele precisa fazer para voltar para o ponto inicial, que é esse tracinho verde, amarelado. Então, a tela ficou toda escura, perdeu o contato, a transmissão de imagem, não sei aonde eu estou, não sei o que fazer.
clica nesse mapinha, ele vai abrir grande aqui na tela, direciona o drone para o seu ponto inicial e só vem trazendo ele. Como depois você vai ver que pelo mapinha e essas condições de distância, isso vai ficar mostrando. Então você já vai ter como ter uma noção de onde o drone está, de onde ele está vindo, para que lado eu olho para começar a procurar ele. Essas são uma das principais coisas que a gente precisa ficar atento na tela. Bom, então eu já montei o meu drone, já sei tudo isso e agora eu estou pronta para voar, tá um dia lindíssimo. A gente chega na área de estudo, primeira coisa que a gente faz é olhar ao nosso redor. Tem aves, tem pessoas, tem aviões, enfim, qualquer coisa que tem morros, qualquer coisa que possa influenciar os nossos voos. Aqui onde eu moro tem muito paraglider. Então, é uma coisa que a gente sempre fica atenta, porque muitas vezes a gente está voando, acompanhando um animal, e se tiver alguém com paraglider e vê uma baleia, não é na má intenção nem nada do tipo, mas se aproxima um pouco, voa por cima, e isso às vezes pode ser perigoso para nós, porque a gente pode estar com o drone embaixo e a pessoa não vê. Porque, como vocês podem ver, é uma coisa pequena. Para ver no céu é difícil, muitas vezes é difícil. Então, por isso que é sempre muito importante a gente voar em duplas. Nunca voem sozinhos, mesmo que tenha muita prática, a menos que seja algo que realmente só dá para fazer sozinha, aí façam. Mas se tem a opção de fazer em dupla, ter alguém te ajudando é essencial. Que essa pessoa tenha um binóculo, fique ali com você, não só olhando ao redor, mas também olhando as questões de bateria na sua tela, porque a partir do momento que a gente entra ali na nossa telinha, a gente só fica, cadê o bicho, cadê o bicho, cadê o bicho? E às vezes a gente se esquece de prestar atenção em detalhes importantes, e aí a gente tem uma pessoa que a gente pode confiar que está atento a esses detalhes. Bom, então, eu vou mostrar alguns vídeos agora para vocês, que eu vou deixar passando. Eu realmente não sei se vai dar para fazer uma transmissão legal, mas eu espero que dê para ver, pelo menos, que tem bicho na imagem. Mas queria contar para vocês exatamente dos desafios que a gente teve para conseguir finalmente encontrar as toninhas. Então, os questionamentos que a gente fez foi exatamente isso. Como buscar? A gente está buscando no lugar certo, mas que altura a gente busca? Porque é um animal pequeno e se a gente buscar muito alto, a gente vai conseguir enxergar onde a gente vai voar e como a gente vai voar. Será que a gente faz realmente só aleatório ou será que a gente tenta fazer uma cobertura de toda aquela área? E a velocidade, como é que a gente vai definir a velocidade? Todos os voos vão ser iguais? Se a gente tem mais de um drone, como é que a gente faz? A gente manda um drone, achou um grupo, manda o outro, ou a gente manda os dois simultaneamente e cobre uma área maior? Isso tudo foram questões que a gente levantou e foi debatendo, a gente foi testando. Hoje em dia a gente já tem, acho que 4 campos de Ubatuba e um campus sempre melhor que o outro, porque a gente faz testes, a gente conversa, e a gente troca conhecimento com outros pesquisadores e tudo isso nos auxilia demais. E eu vou dar play de novo nesse vídeo, porque eu queria que vocês vissem que isso são toninhas e a gente consegue ver que elas, diferente dos outros golfinhos, elas ficam pairando, parece que elas ficam pairando na superfície. E é isso que faz a gente identificar. E aí, conforme a gente achou a primeira toninha, a gente vai pegando algumas manhas. Por exemplo, quando eu vou procurar os animais, eu deixo o brilho da câmera estourado. Por quê? Porque a toninha, ela fica esbranquiçada na água. Então, com o brilho estourado, isso aqui aparecem como 2 pontos super fortes para mim, e aí eu consigo ver. Para mim, isso é uma forma mais fácil de conseguir achá-las. Só que assim que eu acho, eu já mudo o brilho para conseguir fazer alguma imagem. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas não estão editadas. A única coisa que eu fiz foi reduzir a qualidade para ver se travaria menos conforme eu mostro ao longo da oficina.
Então, depois de muitos testes, de muito bate-papo, a gente finalmente conseguiu encontrá-las e conseguiu filmar. Isso é uma coisa que eu gosto de contar para as pessoas, exatamente para vocês não perderem a motivação. Quando a gente chegou lá e não viu nada, eu não fiquei desmotivada, porque eu sabia que uma hora a gente ia conseguir achar alguma coisa, mas te dá aquela sensação de estou fazendo errado, será que os bichos não estão aí? Dá uma insegurança. Então, acredita que vai dar certo, porque é questão de pegar prática. Agora a gente chega lá e a gente vê toninha quase todos os dias de campo. Mas por quê? Porque a gente já pegou a prática, a gente já está entendendo mais ou menos como é que ela usa aquele ambiente e a gente consegue ir atrás em algo, e também por muita sorte, mas a gente consegue ir atrás em algumas áreas que a gente fala, não, da última vez a gente já pegou elas ali, quem sabe elas estão de novo. Só que quando a gente tenta em áreas novas, às vezes a gente não acha nada. Às vezes acha, mas às vezes a gente não acha nada. Por quê? Porque a gente ainda não conheceu muito bem como é que é a dinâmica daquele ambiente. Por isso eu digo, façam testes e não desistam. Se em uma semana vocês não viram bicho, não conseguiram fazer exatamente o que estavam querendo, não tem problema nenhum, é assim mesmo, acontece. Persistam e conversem com alguém que tem experiência, que com certeza alguém vai ter uma dica bem legal para te dar. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que pode ser feito depois. Essa é uma planilha, uma que parece ser uma confusão, mas dentro dessa planilha tem todos os pontos registrados nesse trackzinho azul aqui. Então, cada track desse é um voo feito. Para cada voo é registrado coordenadas, altura, ângulo da câmera, várias coisas. E por isso que é interessante a gente saber o que a gente vai usar. Porque talvez eu não precise explorar essa planilha. Talvez eu consiga extrair só os dados que eu preciso. Ou, nossa, será que eu quero os tracks completos? Eu posso cortar esses tracks de trajetória e mudar alguma coisa. Além disso, enquanto a gente assiste os vídeos, no próprio vídeo tem uma legenda que mostra a altura, a coordenada e tudo mais. Então, se vocês não querem abrir essa planilha ou baixar esse tipo de planilha que eu baixei pelo AirData, vocês também conseguem fazer isso diretamente pelo vídeo. E aí, como é que a gente faz isso? Toda vez que vocês fizerem um vídeo com um drone, o vídeo vai gerar um arquivo de MP4 ou .mov, e também um outro arquivo que é o SRT. Esse arquivo SRT é o arquivo responsável pela legenda. Só que é necessário ativar isso. Como é que a gente ativa? Lá no aplicativo, nas configurações de câmera, a gente consegue ativar essa legenda. E aí, com isso, a gente está assistindo um vídeo. Pronto, ali apareceu a primeira toninha. Já assistindo o vídeo, a gente consegue marcar aquela coordenada e fica tudo certo. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma, porque a toninha, são vídeos curtos, não é normal ela ficar aparecendo o tempo inteiro. Então, são vídeos curtos, então, como a gente já tem que assistir todos eles, a gente começa a assistir e já vai marcando as coordenadas. Mas o porquê que a gente gosta desses tracks? É muito interessante a gente jogar tudo depois de um campo, colocar tudo lá para ver qual foi a área que a gente voou, quais são os pontos que a gente mais encontrou toninha, ou, por exemplo, por que os voos daqui estão todos bem concentrados nessa região, por que poucos exploraram lá para fora. Então, entender mais ou menos como é que a gente está fazendo os voos, entender se a gente está conseguindo voar essa área de uma forma legal, e até para entender aonde tem interferências. Por exemplo, essa imagem é a Ponta Grossa, lá em Ubatuba, que é um dos pontos que a gente trabalha. Eu coloquei aqui só para ilustrar os tracks. Mas aqui dá para ver que tem uma pontinha. Se o drone vier para cá, ele vai perder o sinal. Então, a gente consegue ver que o track só vem até aqui, porque provavelmente, a partir desse momento, ele perde o sinal.
E essa é uma dica que eu dou também quando a gente for voar em ambientes com muitos morros, que pode ter essa questão de entrar em algum cantinho o drone. Antes de começar, de fato, fazer a busca, olha ao seu redor, olha toda a sua área, pega o drone e faz uma delimitação da sua área de voo, porque isso aqui vai aparecendo enquanto a gente está voando ao vivo. Fica aparecendo uma linhazinha branca com tudo que a gente está fazendo. Então faz uma delimitação que aí você consegue voar sem receio de estar entrando em alguma área que vai dar interferência ou alguma coisa desse tipo. E outra coisa legal é que os drones, eles vão atualizando o tempo inteiro pelo aplicativo. Quando são feitas essas atualizações, algumas normas de segurança vão sendo inclusas nesses updates. Uma delas é a questão de aeroporto. Lá em Ubatuba tem uma pista de aeroporto e aí chega um momento, que se eu não me engano é 2 quilômetros de distância daqui, que o drone simplesmente não passa. E ele não passa porque é uma área que não pode ter esse tipo de movimentação aérea por conta dos aviões. Então, chega ali, o drone, você pode tentar fazer o que quiser, o drone vai sair uma vozinha te dizendo não permitido, não é permitido, é uma área de voo. E aí você acaba voltando ou você pode passar ao redor dela. Então, isso é basicamente o que a gente pode fazer com os dados. É claro que é uma infinidade de possibilidades, depende muito do objetivo. Isso tudo eu aprendi a fazer por conta das minhas demandas, era exatamente isso que eu precisava, era isso que eu buscava. Então, provavelmente, quando vocês precisam de alguma coisa, se vocês forem procurar no Google ou em alguns outros trabalhos, vocês vão acabar aprendendo outros aplicativos ou outras formas de extrair informações dos voos realizados. Mas essa é uma que eu achei mais fácil. Além disso, tudo fica salvo na nuvem da DJI, que também é uma das formas de ter acesso a isso. Porém, eu nunca consegui e achei essa uma das formas mais fáceis. Então, agora algumas dicas em relação às coisas que eu aprendi ao longo do campo. Para começo, assim, eu nunca tinha voado um drone, então tudo foi novidade. Eu ainda nunca tinha visto uma toninha, eu não sabia muito bem o que eu estava procurando. Então, realmente foi tudo novidades. Mas uma das coisas que a gente aprende sempre é conferir e atualizar os home points, porque se a gente não faz isso, na hora de um desespero que o drone precisa voltar e a gente não conferiu ou não atualizou, é uma coisa que vai nos deixar mais estressada do que nos confortar sabendo que o drone vai voltar e vai voltar tranquilo pro local de origem. Fica sempre atento à bateria de drone, do controle, que é o rádio, tablet, celular. Nunca voar drones se a bateria estiver um pouquinho estufada ou se ela já estiver quente antes mesmo de usar. Se ela estiver trincada, com algum rachadinho, não usem, esperem um pouco, porque pode causar algum problema no seu drone, pode causar algum defeito e tem até drones que estouram, porque a bateria superaquece. Além disso, sempre conferir a altura do voo programada para quando ele voltar para o ponto de início, que é o tal do Return to Home. Porque, embora a gente esteja voando no mar, que não tem obstáculos nem nada, às vezes a gente vai mandar o drone para trás do morro sem querer e o drone vai precisar voltar. Se ele volta direto, ele vai entrar no mato, ele vai entrar no morro e aí já era. A menos que você consiga chegar até ali. Mas, fora isso, é bem difícil. Então, se vocês estão voando em áreas que tem morros, que tem prédios, árvores, sempre coloca numa altura bem alta para evitar qualquer tipo de colisão, que a gente não quer nem que prejudique as estruturas e também não quer que prejudique o drone, porque é uma ferramenta cara, embora durável, é uma ferramenta cara, não dá para ficar comprando vários o tempo todo. Ficar atento a rajadas de vento, neve e neblina. Aqui onde eu moro,
o tempo muda muito rápido. Então, por exemplo, até agora há pouco estava dando muita rajada, rajadas intensas. Essas rajadas, elas podem sim mandar o drone, desestabilizar o drone. Então, tá sentindo rajada muito forte? Volta. Até porque se o drone estiver instável, você não vai conseguir fazer as imagens com a qualidade que você deseja. Névoa, neblina, pode surgir do nada. E isso é muito perigoso, porque eu coloquei o meu drone numa névoa na verdade, a névoa envolveu o meu drone e ele se perdeu. Ele não sabia mais onde ele estava, ele não respondia mais o controle, ele estava mostrando que estava numa altura de 0 metros, ou seja, na minha cabeça ele já estava no mar. Então, isso tudo é bem difícil, porque ele desconectou completamente e isso te dá um desespero. No meu caso, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, mas felizmente eu estava com uma outra pessoa, por isso que é bom ter duplas, e enquanto eu estava desesperada, a minha colega disse, aperta o Return to Home. Eu apertei, foi a primeira e única vez que eu usei esse botão, eu apertei e o drone voltou sã e salvo, inclusive esse é o guerreiro que enfrentou tudo isso, e só por conta desse botãozinho ele conseguiu voltar e foi tudo sossegado. Bom, interferências vão acontecer e vai acontecer bastante dependendo da área que você tiver. Área urbana, interferência com poste, até com celular, se estiver passando muita gente com celular, mas essas interferências eu senti que elas têm diminuído bastante, porque eu acho que eles estão atualizando cada vez mais e está realmente reduzindo as possibilidades de interferência. Hoje em dia, eu consigo voar o drone até 2 quilômetros para fazer um monitoramento que eu já fazia ano passado, que dava muita interferência, e hoje em dia já não dá mais nenhuma. Então, isso é uma atualização muito boa e que nos favorece bastante em questão de pesquisa, porque às vezes a gente fica tão preocupado se está dando interferência, se está dando vento, se isso, se aquilo, e acaba esquecendo de aproveitar o que a gente está vendo. Porque eu não sei se vocês têm experiência com drone, mas ver o animal ali nadando e vivendo naturalmente é uma sensação incrível, principalmente se tratando de espécies ameaçadas. Isso é sensacional. Não elas estarem ameaçadas, mas vocês conseguirem ver elas nadando e vivendo normalmente. Algumas aves dão rasante e podem atacar o drone. Eu já ouvi dizer que atobás fazem isso, embora eu nunca tenha tido nenhuma experiência, mas várias aves, quero-quero, piro-piro, ficam na volta, eles não gostam, e é por isso que eu falo, se vocês sentem que está um desconforto ali entre os animais, espera um pouquinho, porque não vale a pena estressar o bicho para conseguir uma imagem. E para quem trabalhar em áreas de areia, maresia, sempre limpar todo o equipamento assim que voltar para casa. Todo o equipamento. Isso garante uma vida útil maior do drone e também ajuda a ir tirando as areias. Porque fica preso areia por aqui, fica preso areia nos motores, e isso tudo depois pode ir causando alguns problemas. E junto com isso eu indico, se você tem um drone há mais de um ano, fazer uma manutenção, levar numa loja autorizada da DJI e fazer uma manutenção, uma limpeza bem interna para tirar toda a areia. Isso é muito útil. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma oficina e queria agradecer mais uma vez por poder estar aqui, por poder contar um pouco para vocês a minha experiência, mostrar essas imagens de Toninha, que para mim é incrível. E eu realmente queria muito incentivar vocês a fazerem esse tipo de trabalho, porque traz uma visibilidade muito boa para a espécie. A gente conseguiu que um vídeo de Toninha fosse transmitido no Fantástico ano passado. E Toninha é uma espécie que muita gente não conhece por ser um animal que a gente não consegue ver a olho nu, e ter um vídeo desse mostrado no Fantástico, olha o tanto de gente que alcançou. E para mim isso é muito importante, e acho que
Acho que é o essencial, a gente conseguir compartilhar isso para que todo mundo sinta o carinho que a gente sente pela nossa pesquisa, por essas espécies, e sinta essa vontade que a gente sente de conservá-las. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui. E agora eu vou fechar aqui para poder ver. Muito obrigada. A gente abriu ali no chat para perguntas. E aí a Lu vai repassar elas aqui pra gente agora. Tá. Nós temos 44 pessoas assistindo. Nossa! A gente teve algumas perguntas. Algumas delas já foram um pouco respondidas, assim, enquanto nas tuas falas, mas eu vou perguntar elas novamente, para caso tu quiser fazer algum comentário. Uhum. Tem uma pergunta da Gabriela Catarini. Ela pergunta se os valores dos drones são exorbitantes. O preço dos drones? Então, mais ou menos. Depende. No momento está bem caro por conta da questão do dólar, mas tem alguns drones, por exemplo, o da DJI, o Mini, que está ficando num preço melhor e ele tem as mesmas qualidades de um drone desse que custa mais. Então, eu estou olhando para baixo porque eu abri o YouTube aqui. Então, depende muito, mas tem drones da DJI que de 5.000 um combo, e o combo vem todas as hélices, alguns vem filtro, vem 3 baterias, e tem drones que custam 40.000. Então, tem uma variação bem, bem grande. A outra pergunta também é da Gabriela Caterini, e tu já falaste agora no finzinho, ela pergunta como se costuma haver interferência climática para o funcionamento do drone e se não tem perigo de perder ele. Pode ter interferência eletromagnética de antenas e também pode ter interferência eletromagnética da Terra. A interferência e também pode ter de rajadas solares. Mas isso é uma ótima pergunta porque tem um aplicativo que pode te ajudar a saber se é um momento bom ou não para voar. O aplicativo chama UAV. Eu vou abrir aqui no meu celular só para ver o nome dele direitinho. Cadê? UAV Forecast, que você coloca o seu local onde você está. Não sei nem se vai dar para ver direitinho, mas daí ele indica se é bom para voar, se não tá bom, quais os radares, todas as questões de condições climáticas, inclusive as possíveis interferências, ele indica. Então, eu acho esse aplicativo muito bom para a gente ter uma base se ali seria um momento ideal ou não para voar. E para perder o drone é um pouco difícil, porque a gente fica a par de tudo que está acontecendo. Conforme essas interferências vão aparecendo, o drone vai te mostrando tudo. Então, se você sentiu que está dando muita interferência, e principalmente se você tiver com o drone muito distante, já chama o drone de volta e fica tudo certo. Se sentiu inseguro, traz o drone de volta e aí você não vai perdê-lo. A próxima pergunta é da Débora. Ela gostaria de saber se a distância mínima varia de acordo com a espécie e objeto de estudo e de acordo com a legislação. A distância mínima para filmar cetáceos para pesquisa são 20 metros, de 20 a 30 metros de altura. E lembrando que a imagem do drone é em 4K. Então, mesmo que você não se aproxime tanto, se você der um zoom depois em casa ou tirar frames dessas imagens 4K, você consegue se aproximar bem do animal. Então, também tem essa questão de não precisar se aproximar tanto e conseguir, mesmo assim, uma imagem interessante. Eu recomendo ficar uns 20, 30 metros, porque eu acho que o animal pode sentir, isso é uma opinião pessoal, eu acho que o animal pode sentir alguma coisa.
eu já percebi alguns detalhes do tipo de onde está o drone, se o drone está à frente do grupo, atrás do grupo ou por cima do grupo, talvez eles estejam se comportando de uma forma diferente. E aí isso já afeta a minha pesquisa. A próxima pergunta é da Gabriela também. Ela queria saber como estão as pesquisas dessa área. Ela falou que acha fantástico, mas queria saber se tem demanda. Tem, porque agora todo mundo entrou no mundo do drone. E o drone, ele não funciona só para essa parte marinha, também tem muito monitoramento terrestre com drone, tem toda a questão agropecuária, tem a questão de, enfim, mais de agronegócios, mas tem mapeamentos. Hoje em dia, com drone, a gente consegue mapear uma área enorme. E não só mapear, que eu digo, é ver onde tem os animais. A gente consegue fazer modelos tridimensionais, mostrando a estrutura, por exemplo, de um morro ou de uma ilha, coisas desse tipo que só tem crescido, né? E as pesquisas com drone, a gente consegue saber tanto dos animais sem interferir neles, que eu acredito que essa pesquisa só vai aumentar. E uma das coisas que é necessária é as pessoas aprenderem mais a chegar lá e começar a voar. Que, como eu disse ao longo da apresentação, eu sinto que as pessoas têm um pouco de medo, mais medo do que o voo em si, sabe? Então, eu acho que é uma área que vale a pena investir, que só está crescendo. A gente tem outra pergunta da Débora Newland. Ela enviou, certo, mas para outras espécies como tartarugas ou peixes cartilaginosos, tem alguma distância mínima de acordo com a legislação? Por exemplo, não pode-se voar a X metros para tal espécie. Não, não que eu saiba. Eu acredito que seja uma distância mínima de 30 metros para todos. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta. O Matheus vai enviar aqui para a gente. Não temos mais perguntas no chat. Então, se quiser fazer alguma consideração final. Só queria agradecer mesmo, fiquei muito feliz de participar e muito feliz de saber o número de pessoas assistindo. E é isso, queria agradecer. Qualquer dúvida ou se tiver alguém interessado no assunto, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato. Eu adoro falar disso, eu adoro pesquisa com drone. Então, assim, eu sou 100% disponível para essa troca de ideia. E é isso, muito obrigada. Eu realmente estou muito feliz de começar a semana já com essa oficina, que foi muito boa, foi muito gostoso de elaborar. A gente que agradece. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada também a todo mundo que assistiu. Ó, apareceu uma outra pergunta aqui. Vamos ver se o Matheus envia ela aqui pra gente. A Ana Evelyn perguntou: se esquecermos de ativar as legendas do vídeo nas configurações do aplicativo, perdemos todo o trabalho gravado em campo? Não. A questão da legenda é uma facilidade que a gente tem, porque ela vai ficar mostrando ali conforme a gente está assistindo o vídeo. E também dá para você desativar ela enquanto estiver vendo o vídeo. Por exemplo, os vídeos que eu mostrei, nenhum deles estava com legenda. Mas a questão é que quando a gente não tem a legenda do vídeo, para a gente analisar a partir do vídeo fica um pouco mais difícil. Mas daí a gente consegue colocar os tracks, porque esses tracks que eu mostrei, independente se você mexeu ali na configuração do drone ou não, eles vão ser salvos de qualquer forma. Então, aquilo ali a gente tem garantido, e lá a gente tem a hora do voo, o percurso, então ainda dá para tentar conciliar as informações. Agora, acho que acabaram as perguntas. Então, novamente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, que está nos assistindo até agora. Esse curso também, oficina, né? Completíssimo. Uma baita contribuição para quem está assistindo.
E só para avisar que a gente vai seguir com as atividades a semana toda. Hoje, inclusive, a gente tem outras 3 atividades, 3 eventos. E a lista de presença já foi colocada no chat, então, por favor, assinem o formulário, que ela já está lá no chat do YouTube. Muito obrigada pela participação. Depois, vou pedir para a Natália também nos encaminhar as redes sociais dela, enfim, os contatos que a gente pode postar no nosso perfil, para quem tiver interesse também em contatar a Natália. Daí vai estar lá no nosso Instagram do PET. Aí eu já vou te mandar aqui os contatos, só para eu não me esquecer. Perfeito. Nosso Instagram é PetBioUrgs. Daí depois a gente vai postar lá todos os contatos da Natália. Tá certo, muito obrigada, gente. Perfeito. Muito obrigada.